duas coisas que você fala muito que eu queimei minha língua, porque eu falava, o Thales tá errado, o Thales não sabe viver a vida, ele só quer trabalhar. Eu sempre fui contra escritório. Pra mim, minha empresa tem que rodar 100% no remoto. Isso é tudo bobagem, um monte de custo que não precisa ser assumido. Quem dera fosse possível, querido. Até que eu abri o primeiro escritório. Junk food, ele é droga. Na natureza, não existe a mistura de gordura com açúcar. Isso é a gente que criou. Qual é o pior cenário que você imagina? Todo mundo fudido e renda básica universal. É isso que eu imagino. A gente caminha pra cá. Fala galera, eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do @G4Podcasts para me falar o que você está achando sobre esse projeto. Cara, eu vou te falar, tudo isso que pra você foi natural, você me falou, meu avô foi militar, meu pai foi militar, Bisavô, meu bisavô, avô, meu pai, avô, meu irmão. pai. Eu fui treinado pra ser um cão pastor, eu nasci pra isso, é isso que eu penso. Eu não herdei nada disso, cara. Como é que você se transformou no cão pastor? É uma briga diária. É uma briga diária, inclusive, de convencimento. Claro, quando você quer ser um cão pastor sem ninguém para defender dentro de casa, é uma decisão muito mais natural. Agora, quando teus filhos nascem, você tem que se obrigar a isso. Eu sou um filho de mãe solteira, pouquíssima presença paterna, criado pelas avós, por alguns tios. Eu fui sendo criado, fui sendo arrastado, levado. Não existia nenhum princípio de autorresponsabilidade que eu pudesse me abraçar. Não existia, eu era o exemplo perfeito pro progressismo, assim. Nordestino, minoria, filho de mãe solteira, cara que chegou em São Paulo, e a primeira coisa que ele sofreu foi preconceito por causa do sotaque, da origem, não sou branco. Todas essas coisinhas que as pessoas usam como desculpa muitas vezes, né? E fraco, chorão, medroso, tudo isso. Não dirigia. E o que virou essa chave? É o Mateu? Cara, um pouquinho antes do Mateu, cara. Um pouquinho antes. Parece que as coisas foram sendo preparadas. O terreno foi sendo preparado. Alguns episódios foram muito marcantes pra mim. O primeiro episódio foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Eu sempre tive problema com álcool, assim, sempre bebi muito. Eu fiz uma viagem com a Ana. A Ana tem ascendência italiana, então eu fui conhecer as cidades da Itália, cheguei em Florença. No primeiro dia eu tomei um porre, que eu fiquei sentado no meio da calçada, sozinho à noite. Que isso, mano? Enquanto a Ana, ela foi negociar com um taxista, sozinha, para que ele aceitasse me levar no carro, porque ele achava que eu ia vomitar dentro do carro dele. Você se sentiu humilhado nessa situação? Eu não, só tava bêbado. No outro dia, aí eu pensei, puta merda, o que eu tô fazendo, bicho? Não, te entendo. A minha mulher foi sozinha, negociar com um cara, num país estranho, à noite, numa rua escura pra cacete. As ruas lá são seguras, mas você brasileiro olha uma rua escura vazia, você pensa, Fudeu. puta merda, esse cara vai estuprar minha mulher. E porque eu tava bêbado. E mesmo que eu não tivesse bêbado, se eu estivesse completamente sóbrio, se aquele taxista saísse e decidisse me dar um pau, colocar ela dentro do carro, eu nem saberia o que fazer. Exato. Só que entre você mudar e você pensar sobre isso, vai um tempo. Você fica um tempo remoendo aquilo, pensando naquilo. Eu não dirigia. Eu não gostava de dirigir, usava como desculpa para não dirigir um fato de que logo nas primeiras semanas que eu peguei minha carta de motorista, eu sofri um pequeno acidente, daí eu falei que não, esse acidente eu não quero dirigir, aquelas coisas que a gente vai, crença limitante que a gente vai se apegando. E aí o Mateu calhou de nascer com um tipo de faringite que se ele tossia muito, ele é asmático, né? Se ele tossia muito, e até nisso o jiu-jitsu, cara, o jiu-jitsu resolveu praticamente esse problema mesmo, do Mateu, né? Cara, o Mateu entrou com 4 anos no jiu-jitsu, treina, bom. felizão da vida lá. E um dia ele tossiu muito. Eu conto essa história de vez em quando. Ele tava tossindo muito, o clima tava muito seco. E a faringite dele fez com que ele parasse de respirar.
Ele olhou pra mim, o olho dele virou e ele apagou. Bom, era 2 horas da manhã, Caralho. não tinha como chamar um Uber, não tinha como. Simplesmente eu peguei ele no braço, ele tava desfalecido, já apagado, sem respirar. E eu tive que deixar a Ana em casa, porque ela tava com a Lavínia, um bebezinho de poucos meses de colo. Eu falei, eu vou chamar o elevador, quando eu voltar esse moleque vai estar morto. E aí tinha um hospital lá no final da avenida, e eu corri com ele no braço, sozinho, enquanto ele tava desmaiado, pensando a cada passo que eu dava, passando as quadras, esse moleque não pode morrer, esse moleque não pode morrer, esse moleque não pode morrer, porque eu não tinha um carro. Que merda. E aí no meio do caminho, olha que loucura, no meio do caminho, por ser de madrugada, tinha um sereno. O sereno foi lá e desobstruiu as vias aéreas dele. Isso foi o que a médica falou, né? Desobstruiu as vias aéreas dele e ele acordou. Como se nada tivesse acontecido. Nossa, que sorte, hein, velho? E aí eu sentei em frente a um restaurante que tem lá do lado do nosso escritório. Eu sentei. E, cara, eu tremia. Eu falei, caralho, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu sou um completo inútil. Eu não sei defender minha esposa fisicamente. Eu não sei dirigir e levar meu filho para um hospital. Eu só fico bebendo aqui, achando que dinheiro justifica tudo. Não, mas eu tenho dinheiro. Não, mas a empresa está crescendo. Não, mas eu sou empresário. Isso me basta. E esses processos, eles foram todos dando início a uma ideia de que eu precisava melhorar a minha saúde. É sempre a saúde. E aí você fala para as pessoas à sua volta, vou emagrecer, tô começando o regime. Todo mundo te aplaude. Não, muito bem, pô, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Aí quando você começa a fazer isso de verdade, as pessoas que te aplaudiram já falam, não, pra que tanto também? Não, pra que isso? Pra que isso? Para de exagerar, né? E, cara, foi uma sucessão, um ciclo muito virtuoso, assim. Eu parei de fumar, parei de beber, comecei a ir pra academia. Eu pagava pro Brunão, que virou, porra, meu amigo hoje, cara, amigo mesmo, pessoal. Eu pagava pro Brunão pra ele não me deixar desistir. Tá certo. Eu fiz toda uma conversa com ele. E aí vem esse ponto eu não sei explicar, só aconteceu. Eu sentei com ele e falei assim, negão, até isso hoje já é proibido falar, né? Não pode, o Negão, STF proibiu, inclusive. eu vou te pagar pra tu não me deixar desistir, cara. E eu vou desistir. Eu vou desistir na primeira semana. Você vai lá na minha casa, bate na porta, bota o teu preço, que a gente vai descer e fazer o exercício. Ele, não, vamos, já deve ter passado por isso, né? E, cara, aconteceu uma coisa que eu não consigo explicar. Eu nunca desisti. No primeiro dia eu tava lá na academia, no segundo, no terceiro e no quarto. E aí eu lembro que a primeira consulta que eu fiz com o Muzi, ele perguntou assim, cara, você treina quantas vezes por dia? Aí eu falei, eu treino todo dia. Quantas vezes por semana? Eu falei, eu treino todo dia. Dele, todo dia? Dele, pô, legal. E a dieta, como é que você tá fazendo? Eu falo, cara, eu faço a dieta que me passam, né? Eu passei a dieta pra ele, dele. Tá, mas você tá respeitando essa dieta? Eu falei, não furei nunca. Dele, nunca? Eu falei, nunca. Ele, nem Natal, Ano Novo? Eu, nunca. Eu faço exatamente o que eu tenho que fazer e treino exatamente a quantidade de vezes que eu tenho que treinar. Ele falou, pô, poucas vezes na vida eu vi alguém falando isso. É muito raro. E eu não sei o que aconteceu, cara. A mesma obsessão que eu tinha pra trabalhar, simplesmente virou obsessão pra treinar e fazer essas coisas todas. Aí no meio disso tudo, a academia eu falo que também é um ambiente de... Cara, sabe aquele filme onde os fracos não têm vez? Tô ligado. Cara, academia não tem conversa, velho. Tu tem que ir, sentar lá, puxar teu ferro e ir embora. Ah, mas eu me sentia gordo, me sentia feio, me sentia isso, me sentia fraco, fazia supino com 5 quilos. Você tem que passar essa arrebentação. Aí eu fui lá e passei. Aí quando eu encontrei o tatame, eu vi que onde os fracos não tinha vez, na verdade era lá, porque a academia tem ar-condicionado, tem banquinho, tem água, tem musiquinha, tem celular. Aí eu cheguei. E, cara, eu sou muito grato aos caras que eu treino todos os dias. Todos os dias. Eu sou grato pra cacete, porque, cara, o que esses caras fazem todos os dias com a gente, são atletas, são pessoas que... Os caras, literalmente, eles afrouxam o próprio treino, eles poderiam estar treinando lá com os caras e eles vêm e te respeitam, evitam a lesão, e vêm te transferindo, e você vai aprendendo assim. Quer te ajudar, velho. Caramba, quer te ajudar. O que eu vejo desses caras é que eles são muito solícitos pra ajudar, assim, direto. Foda, então, né? não só os atletas, mas assim, até os outros que não são atletas, mas que são muito melhores do jiu-jitsu do que eu, os caras treinam com a gente, o cara vai lá, sai na porrada, te pega, chega no final do treino e fala, ó, deixa eu te mostrar um negócio ali que você errou, vem cá. Cara, isso é muita gentileza. Quantas vezes eu não pensei, será que eu
será que eu seria tão caridoso quanto esses caras são É difícil. comigo? E aí, às vezes, você pega um faixa branca, um faixa azul, tá começando ali, e você vê que você tá sendo Tem que ser. caridoso pra caralho. Então, porque é cultura, né, brother? É cultura, Você vai... tá naquele ambiente, você replica o ambiente, No né? começo, quando você é o faixa branca, você pensa, pô, por que esse cara não me pega? E aí, quando você vê o faixa branca, você fala, é isso, vamos ensinar. Quero ajudar o cara. Né? É. E, cara, essa mudança, ela não parou. Eu encontrei o Benê, sabe quem é o Benê Barbosa? Demais. Encontrei o Benê. E, cara, o Benê foi outro cara que mudou minha vida. O Benê foi o primeiro cara. Eu contei toda essa história pra ele. Falei, Benê, tô num ciclo de mudança, cara. De assumir responsabilidade, de deixar de ser esse menino frouxo, esse menino fraco. Eu ainda sou frouxo e fraco em muitas coisas, mas a gente vai sempre mudando. E contei essa história toda. Ele ouviu tudo do jeito que você tá agora e ele falou, beleza, quando é que você vai comprar tua arma? Aí eu... Benê é muito bom, né? Caralho, Benê, mas nunca pensei nisso daí, não. Não, porque tu vai ter essa porra toda e o cara vai entrar com a faca e te matar. Exato. Que adianta. Aí nós vamos pro próximo passo da responsabilidade. Eu falei, beleza. Benê, então eu vou fazer um curso com você, mas não pensava em comprar nada, não queria essa responsabilidade ainda pra mim. Fui lá e fiz o primeiro curso com ele. Primeira vez que eu fiz um curso foi com o Benê. Aí ele virou e falou, no final do curso, eu falei, pô, Benê, gostei demais, cara, bom, experiência, pô, legal dele. Tá bom, e quando é que você vai comprar tua arma? Aí eu fui lá por causa do Benê. Comprei a primeira arma. E ainda com aquele pensamento, puta, será que eu vou atirar? Será que eu vou praticar? E a mesma coisa, a mesma chavezinha virou. E, cara, quando as crianças foram vindo, uma atrás da outra, que eu sempre falo, né? A Ana teve 5 gravidezes em 6 anos. Caramba. Procriação, aqui é paternalismo mesmo. Patriarcado, né? E, cara, quando as crianças foram nascendo, eu só fiquei pensando, o Matheus já existia, né? A Lavínia era bem bebezinho, mas depois os outros foram crescendo. E nós tivemos uma perda, a Isabel, que nós perdemos, nós temos 4 vivos. Eu só pensei, cara, essas crianças não mereciam um pai como eu era. Então tudo isso que foi natural pra você, cara, isso tá sendo trabalhado em mim. Todos os dias. Todos os dias. Então quando você se moldando, né? E é um desafio. Era um desafio. Agora virou... Parte da rotina, né? Parte da rotina. E eu, se não treinar, cara, eu sinto... Se eu ficar 2 dias sem treinar, porque eu tava, por exemplo, em Minas Gerais, eu fui lá no Preguiça. Pô, Preguiça, vamos lá. Mas é o mais gostoso de viagem, cara, é você visitar a academia. Velho. Todo mundo solícito, todo mundo aberto. Ninguém tá se preocupando qual é o ROI da minha empresa, ninguém tá se preocupando qual é... Os caras tão nem aí pra isso, cara. Nem aí pra isso. É muito maneiro a gente chegar no tatame e a gente ser mais um. E o cara, tipo assim, falar, pô, vem cá que eu vou te ajudar, não sei o que. É gostoso demais, cara. Já falei isso várias vezes, assim. O tanto que é gostoso você chegar no teu ambiente de tatame e você ter teus brothers do tatame. Nós temos hoje, eu vou falar isso com muito respeito e com muito cuidado, para que não seja para que não soe como uma crítica universal. Porque eu tô falando da minha família, né? Da maior família de todas, que é a Igreja Católica. Existe uma crise muito grande na igreja de masculinidade. E eu falo sempre sobre isso. Né? Existe uma crise de masculinidade na Igreja Católica. Talvez existem outras, mas eu não vou falar de outras igrejas porque eu não quero fazer isso. Mas, por vezes, eu falei pro padre, inclusive pro nosso pároco, que é inclusive padrinho do Samuel, do meu último filho. Eu falo, padre, depois da missa, tatame. Vamos colocar esse pessoal para treinar. Isso vai resolver muito. O problema de insegurança, o problema disso. Nossa, o padre agora faz boxe lá. É mesmo? Tá. Imagina o padre jiu-jiteiro. Tá treinando. Então, assim, eu acho sim, pode parecer simplismo, pode parecer romântico demais, mas, cara, eu acho que tatame desde cedo pra meninos resolveria tanta coisa. Pra meninas que queiram também resolveria muita coisa. Com certeza. Platão dizia isso, né? Platão dizia que ao homem é obrigatório o exército e a luta. Ele falava, para o homem é obrigatório o exército e a luta. É que eu acho que o ponto é o seguinte, cara, se o homem, o homem eu tô falando o gênero, né? Não só a mulher, homem, mulher. Humanidade, né? A humanidade, se o homem é a mulher sapiens, né? Como diria a nossa querida Gil. Que, ó, eu vou falar isso on tape aqui. Vai acabar assumindo a Petrobras, tá? Você tá rindo? Isso eu não acredito. Isso eu já acho fatalismo demais. Tá se falando. Mas eu não acreditava nem no Mercadante. Pois é, Mercadante no BNDES tá duvidando de Gil. Mas enfim, se os homens, eles tivessem a noção da importância da constância na sua vida desde cedo. Imagina se você tivesse essa cabeça que você tem aos 15 anos. Puta, se eu tivesse a cabeça que eu tenho aos 15 anos, eu estaria 50 vezes melhor do que eu tô hoje.
Você também, com certeza, foda, porque estaria. assim, por que não nos ensinaram? É isso, mas, nessa mas ideia. sabe o que acontece? As pessoas tentam. Pelo menos, eu me tentaram. Eu me lembro que meu pai tentava. Eu nessa idade, cara, eu era um esquerdista que usava 2 brincos de argola, era vocalista de banda de rock. Porra, camisa de Che Guevara. Ele não, eu era ele esse cara. Juro por Deus, irmão. Ele não. Eu era esse cara, Hashtag velho. ele Eu não. era ele não mesmo. E aí, mas por que eu era? Porque eu era filho de um pai militar super Rígido. exigente, rígido pra caralho, duro. E eu entrei naquela idade de que a crise do aborrecente, né? Que, eu quero ser eu, que é a crise da identidade. Que ali nos 15, você tá meio que buscando, cara, quem eu sou nessa vida? Quem eu quero ser, né? Tô querendo buscar o meu caminho. E aí, muito influenciado por professor de história, aquela coisa toda, comecei a entrar por essa via destrutiva da vida ali, que era ser de esquerda. Cara, naquele momento, eu me lembro do meu pai falando comigo, tipo, da importância de não beber. Vai ser muito não bom usar esse droga. clipe. Esse clipe agora que vai rodar no YouTube. Essa via destrutiva de vida que é ser de esquerda. Mas é mesmo, eu falo isso abertamente. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ele ser de esquerda. Mas de qualquer forma, se você pensa, meu pai falando isso comigo, velho, de tipo, você não pode beber, você não pode usar droga, você tem que praticar um esporte. Eu olhava pra aquilo e falava, nossa, mas que careta, né? Esse milico careta. Blé. Era isso, que é coisa de adolescente, né? Aí, pô, anos depois você percebe que, pô, fui morar sozinho e tal, nasce minha filha. Aí você percebe que, assim, caralho, mano, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu fui pai com 16 anos, né? Falei, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu tenho uma filha. Preciso pagar essa conta, preciso criar essa menina. Ainda bem que você não seguiu o meu ritmo, senão você teria uns 40 filhos já. Eu tive uma e parei. Minha filha tem 19 anos hoje. É uma menina incrível, estudiosa. Mas assim, quando rolou isso, é que eu comecei a ter noção de responsabilidade. Que aí eu comecei, a realmente me dedicar a esporte, a realmente me dedicar a aprender coisas, a realmente me dedicar a buscar dinheiro desde cedo. Então, tipo assim, essa foi a salvação da minha vida, mas por uns momentos eu me perdi. Aí você entra na faculdade, aí você se perde um pouco e tal. Eu não tinha exatamente essa noção clara de que eu tenho hoje. Ontem foi a confraternização de final de ano dos meus amigos, que a gente chama de Poker Mafia, que é um grupo Eu de vi a fala. mesa lá. É um negócio que a gente faz todo ano e a gente, cara, toma uns vinhos e tal, essas coisas. Eu não bebi uma gota de vinho, velho. Por que eu não bebi uma gota de vinho? Porque eu falei com os caras, velho, eu estou focado em entrar nessa balança e ter 9% de BF antes de eu viajar pro Réveillon. Eu botei na minha cabeça que eu vou meter 9% de BF. São esses objetivos que vão te mantendo. Se fosse só comprar um relógio, você entrava lá no JK e comprava. Foda-se, essas coisas te faz ter esses drives. Então, assim, por que eu tô falando isso? Que eu acho que o jovem, ele tem que ter, você falou jiu-jitsu, mas eu estendo isso, algum esporte competitivo. Ele tem, obrigatoriamente, de que fazer algum esporte competitivo. E, tipo assim, os filhos têm algumas obrigações dentro de casa. Do tipo assim, cara, Mateus, enquanto você morar na minha casa, você não vai fumar maconha dentro da minha casa. Se você fumar escondido de mim, não tem como eu saber. Agora, na minha frente, você não vai, irmão. Quando você morar na minha casa, provavelmente você vai falar isso pro teu filho. Outra coisa que eu falaria pro meu filho seria isso, eu falaria, olha, enquanto você morar na minha casa, você vai praticar algum esporte competitivo. É uma obrigação sua como filho. Você vai fazer alguma coisa. Ah, mas tadinho. Não, é obrigação. Porque eu sei que você vai me agradecer depois disso. Porque alguém que pratica esporte competitivo, ele come melhor, ele não bebe, ele não usa droga. Uma coisa ele que... não sai pra night pra caramba. Ele molda a vida dele pro sucesso. Pega as entrevistas. Pega as entrevistas do Neymar, criancinha. Pega as entrevistas do Mika. Até há pouco tempo atrás, cara. O Mika tinha 16 anos, 15 anos. Ele tava lá na faixa azul, na faixa roxa. Cara, quando você pega a entrevista de uma criança que pratica um esporte competitivo e você pergunta pra ela, o que você quer no futuro? Cara, o moleque, ele te dá uma lista. Que você pega qualquer desses molequinhos do Dante, que estão lá no tablet o dia todo, esse moleque fala, não, eu quero competir o brasileiro, depois eu vou pro Pan-Americano, aí eu quero o Mundial, eu quero isso, eu quero aquilo. Como é que você come? O Mateus tem nutricionista, cara. O Mateus tem lá 700 mlzinho de água dele, ele já chega, enche a garrafinha dele, toma. Irado. Aí você fala, nossa, que absurdo, deixa o moleque ser criança. Falou, e aí, Mateus, a dieta tá servindo? Daí ele faz, o que é que você acha? Animal, Tipo, porra, olha a confiança do moleque. Eu lembro que falaram sobre bullying. Uma moça falou, meu filho tá sofrendo bullying, meu filho, eu não consigo, ele é uma criança muito boazinha. Eu falei, eu tava gravando stories, eu falei, Mateus, chega aí. Daí o Mateus chegou andando. Aí eu, você gostou de tal coisa? Ele falou, gostei. Aí eu falei, tá bom, só isso, só. Daí ele foi embora. Daí eu falei, foca na... Aí eu escrevi, só peguei isso, ele não entendeu o que era, né? Depois ele foi embora. Aí eu escrevi, observa a maneira dele de andar. Então assim, cara, são tantas... Chega uma herança
que vem com essa criança, ela come melhor, ela dorme melhor, ela fica mais Com inteligente, certeza. ela tem mais Mais confiança. confiante. Cara, o que define a sua personalidade é basicamente os inputs que você terá durante a escola, dos seus 12 até os 17, 18 anos. As meninas, elas vão se definir como bonitas ou feias, como pertencentes, merecedoras de valor ou não, basicamente nesse grande cenário de verificação. O Olavo tem um texto incrível chamado Imbecil Juvenil, em que ele conta sobre todo o circuito de insegurança que existe no jovem. O esporte te traz isso, cara. Com te certeza. traz força, te traz confiança, te traz... Tem o professor do Mateu Amaral que ele... Cara, o moleque é feio demais. Fala, pô, o Topzinho tá muito feio, cara. Mas competidor de Gil, já tá no shape, pescoço desse tamanho, as orelhas Já estouradas. pega as Fala, meninas. a sorte é que tu compete, bicho. Então, assim, te traz confiança, te traz possibilidade. Quantos desses meninos seriam balconistas, seriam entregadores do iFood? Eles são atletas. Uma faixa preta é um diploma que serve em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Então, puta, cara, eu não sei se isso é verdade ou não, ou se eu fico caindo em fake news, mas sempre me parece umas notícias assim, a China está desenvolvendo um programa de masculinidade para as crianças. E aí eu vejo que eles têm que fazer várias coisas. Eu falo, puta, cara, isso daqui todo mundo deveria ter. Toda criança deveria ter uma direção saudável. E é incrível porque O você país vê não hoje... deveria aceitar uma criança obesa com os pais sentados no McDonald's dando refeição livre. Não deveria, cara. Que é droga, pô. Porque, porra, tu tá matando a criança, tu tá estragando o futuro dela, tu tá estragando as contas públicas, tu tá estragando todo o sistema de saúde, tu tá fudendo tudo, cara. Cara, o junk food, ele é droga. Na natureza, não existe a mistura de gordura com açúcar. Isso é a gente que criou. Sabia disso? Não? Por exemplo, o abacate, que ele é super gorduroso... Ele não tem açúcar. Não tem açúcar, pô. A fruta, que é doce... A maçã é doce e não tem gordura. Não tem gordura. Não existe essa mistura. Não sabia, não. Isso é uma mistura destrutiva pro corpo. Então quando a gente come isso, bum. Quando a gente come um pudim, a gente come 10 pudins se puder comer 10 pudim. Sorvete, eu como um pote inteiro, se você me der. É bom pra caralho. Mexe com o teu sistema de Você come 10 recompensa. abacates? Você não come. Não. Você come 10 maçãs? Você não come. E aí, essa é a diferença de usar a comida como prazer e usar como ferramenta. Que esse, inclusive, é um outro clique que a gente tem quando pensa fazer dieta. Fala, comida é ferramenta, mano. Comida não é prazer. Dá E pra quando ser, for prazer, naqueles momentos em que Perfeito, ela é será isso aí. prazer, ela será um prazer fudido, cara. Exato, mas é naqueles momentos Como específicos. tudo na vida. Como tudo na vida, que tem que ser. Como todo adulto deveria tratar isso. E a gente trata junk food com a normalidade de que se tratava cigarro na década de 70. Certo? E tela pra criança. Eu acho que junk food e tela é o cigarro da nossa geração. A criança que fica 6 horas por dia mexendo no celular sentada. Eu já vi você falar sobre... Pô, Eu desconheço totalmente cara, o assunto, mas me parece que faz muito Não, sentido. a hora que você começar a ler sobre isso, existe toda uma função sinestésica na alfabetização da criança, em segurar o lápis, em escrever, que a tela, ela retarda a linguagem, a criança fala pior. É mesmo. Existe qual que é a maneira que a criança se desenvolve? Ela se desenvolve interagindo com o mundo. Por isso que o Perfeito. bebezinho olha esse copo e ele vai lá e derruba. Bom, ele quer entender o que está acontecendo. A tela, ela transforma a criança num agente passivo. Ela está só olhando o que as coisas estão acontecendo. Existe uma tendência, essa tendência ela foi percebida, mas puta, se eu trouxesse aqui o meu amigo Rodrigo Simonsen, que hoje ele é diretor lá do Novo Mercado, da nossa editora H1, cara, ele é um dos caras que mais entende sobre os efeitos que a pornografia causa no cérebro do homem do Brasil. Trouxe um monte de autor, publicou livros sobre isso aqui no Brasil. E existe um efeito que foi descoberto no consumo de pornografia de heavy user, que é o efeito de troca de tela. É por isso que quando você entra no Xvideo, no Pornhub, pra bater punheta, e você fica lá fazendo isso várias vezes por semana, você vê que chega uma hora que você não quer nem ver o vídeo todo. Você dá play e troca, play e troca, play e troca. Porque o pico que tá acontecendo é na troca do vídeo. Então você nem tá vendo o vídeo inteiro. O prazer fica na troca do vídeo, é isso? Na troca do vídeo. Porque existe um pico hormonal, esqueci qual é o nome do hormônio, e aí você precisa trocar de vídeo de novo para que esse pico aconteça, trocar de vídeo de novo para que esse pico aconteça. Pode Por isso que o usuário, o heavy user, ele fica mais tempo selecionando o vídeo do que de fato consumindo a pornografia. Esse efeito de troca de tela rápido já é observado nas crianças. Você tem uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, ela tá vendo YouTube, ela não assiste o vídeo do YouTube. Ela dá play, assiste 30 segundos, dá play no próximo recomendado. Dá play no próximo recomendado. Ela já criou um sistema corrompido de recompensa. Piora a alfabetização, piora a linguagem, piora a escrita, reduz a inteligência, desenvolvimento motor. E você proíbe telas pros seus filhos, Eles não têm então? acesso.
Perguntar pro Mateu quem é... Ele sabe quem é o Hulk e o Homem-Aranha, mas se perguntar o resto ele não sabe. Ele não vê nem TV? Não. É mesmo? Ele vê... Hoje, com 7 anos, ele vê um pouquinho de TV num horário muito restrito, tipo 20, 30 minutinhos. Os menores E como é que você criou seu filho sem galinha pintadinha, Brando? Como é que você teve paz? Sem bita, né? Essas porra, né? Cara, porque a Ana gosta muito de criar criança, cara. Ela gosta muito de criar criança. Então a gente tem Você todo deu um a sorte da sistema. vida de ter uma esposa. A maior sorte que eu tive na vida foi casar com a minha esposa, cara. Isso eu não tenho sombra de dúvidas. Ela é responsável por tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. E tudo que vale, ela é responsável também. Porque talvez eu tenha algumas coisas administrativas ali que eu tenha conquistado sozinho, entre aspas, mas é tudo bobagem. Mas assim, como é que as pessoas criavam antes? Elas criavam. Primeiro ponto, quando existem muitas crianças em casa, elas interagem com elas mesmas. Sim. Então nós temos uma síndrome de filho solteiro, né? De filho único, né? Você vai criando atividades, vai educando as crianças, vai tendo trabalho com elas, dá trabalho pra cacete. Sua avó lavava fralda de pano, botava pra enxugar, era um trabalho do cacete. Mas isso te cria uma diferença no resultado final da qualidade daquela criança. Cara, o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. E aí você vê crianças da idade do Mateu hoje que... Cara, isso é incrível. Senta com o Fábio. Eles têm turma infantil na Aliança, né? A quantidade... Olha, isso é louco, cara. Eu conversei isso com o Cavaca. As turmas infantis, depois da pandemia, as crianças ficaram todas trancadas dentro de casa. Porque alguns gênios da nossa sociedade acharam que trancar todo mundo por 2 anos não causaria mal nenhum a ninguém. E essas crianças, quando elas voltaram para a academia, né? A maioria das crianças de 4 anos não sabiam pular com os 2 pés na academia. Que isso, mano? É um marco de desenvolvimento básico para crianças abaixo de 2 anos. Crianças com menos de 2 anos, elas já pulam com os 2 pés. Crianças de 4 anos ainda não tinham esse marco de desenvolvimento que você alcança antes dos 2 anos. Por quê? Porque ficou em casa olhando tela, não pulou. Não pulou. Não se desenvolveu. Ela fica sentada olhando tela. Existe todo... Puta, aí se você sentasse aqui com o Muzi, você sentou, né, uma vez aqui. Cara, pede pro Muzi contar o prejuízo que sobrepeso causa em todo o sistema hormonal de uma criança. Não, isso eu tô ligado. Criança eu já obesa. li sobre isso. Diminui GH, diminui produção de testosterona. Agora vai virar clipe agora vai virar clipe. Diminui o tamanho do pau do moleque. É mesmo? Ser gordinho? Ser obeso. Porque tem alguma coisa que é relacionada entre tecido adiposo, aumento de gordura e sintetizar testosterona. Cara, é foda. Cara, que pica, é foda. Né? Eu não entendo nada dessas coisas, mas você vai só vendo e falando assim, cara, não é possível que ninguém pense a respeito disso. Não é possível que não haja um sistema de incentivo para que as pessoas não deixem o filho jogado. Não, pô, você não é inocente. Você sabe muito bem que nego pensa e você sabe que muito bem tá que dando nego... certo o pensamento, tá dando né? certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Isso é lobby, meu querido. Isso é lobby. Então, qualquer coisa que a gente consome que é extremamente maléfico e que não há uma proibição estatal, porque o lobby é forte. Cara, eu sempre falo assim, no meu pior de todos os sonhos, qual é o pior, worst case cenário, né? Qual é o pior cenário que você imagina? Todo mundo fudido e renda básica universal. É isso que eu imagino. A gente caminha pra cá. Pra cá que a gente caminha. Vai começar em alguns países mais ricos. A renda básica universal, ela basicamente define... Você não pode desobedecer ninguém, porque a sua renda vem direto de uma conta. Exato. Então, se não é pra sair, não é pra sair mesmo de casa. Não, mas se eu sair mês que vem não pinga a sua renda. Exato. Pô, mas você não trabalha há 30 anos, o que você vai fazer agora? Então, assim, porque a automação e o enriquecimento e o próprio desenvolvimento vai criar uma... Nós já temos essa renda básica, os food stamp. Quantas pessoas recebem food stamp nos Estados Unidos, cara? 100 milhões de pessoas? Porra, gente pra caralho. Então, assim, eu acho que é isso. Todo mundo muito fudido. Muito, muito mesmo. Em saúde, em desenvolvimento humano, em alfabetização, em tudo. E renda universal. Pra todo mundo ficar bem. E aí a indústria de entretenimento... Você vai gastar o food stamp basicamente nisso, né? Comer, ver algumas coisas, assinar algumas ferramentas de assinatura. Eu imagino que a gente caminha pra isso, cara. E me diga uma coisa, cara, caminhando aqui pro final, assim. O que você acha que, na tua cabeça hoje, seria o teu grande objetivo dos próximos 10 anos de vida? Dos 10 anos de vida, decidir qual será o destino, eu vou falar agora profissionalmente. Sempre que você perguntar qual é o meu único destino, cara, salvar minha alma e dos meus filhos. Sim, da minha esposa, porque da minha esposa já tá salva lá, das crianças que estão fugidas. Algo mais tangibilizado. Mais tangibilizado, assim, dar destino ao novo mercado. Eu preciso decidir para onde o novo mercado vai. Se vai para um M&A, se vai para Primeiro, se eu fico no novo mercado ou não.
se eu quero fazer uma saída da empresa ou não. Por enquanto eu quero ficar na empresa. Ficando na empresa, para qual destino nós vamos? Nós vamos trazer mais pessoas para dentro, nós vamos fazer merging, né? Eu não conheço muitos temas que você faz, né? Nós vamos fundir com alguém, nós vamos abrir para fundo, nós vamos pensar em quê? Nós teremos nosso primeiro, eu considero pelo menos nosso primeiro grande salto de funcionários, né? Porque nós sempre fomos uma empresa relativamente pequena, com um faturamento relativamente alto para o nosso meio. Ano que vem nós vamos para 250 funcionários. Então é a primeira vez que eu vou ter tanta gente na minha responsabilidade, né? Na responsabilidade do Jonatas, ele que se vire. Mas é um desafio. Mas assim, nós vamos vir para São Paulo. Duas coisas que você fala muito que eu queimei minha língua, porque eu falava, Thales, tá errado. O Thales não sabe viver a vida, ele só quer trabalhar. Eu sempre fui contra escritório. Para mim, minha empresa tem que rodar 100% no remoto. Isso é tudo bobagem, um monte de custo que não precisa ser assumido. Quem dera fosse possível, querido. Até que eu abri o primeiro escritório. E aí eu vi a diferença que acontecia entre as pessoas que trabalhavam remoto e as pessoas que estavam dentro da minha empresa. Comparação, cara. E eu fui pra segunda sala, fui pra terceira sala, fui pra quarta sala, e agora a gente veio pra São Paulo. E a segunda coisa dá pra fazer tudo em Santos. Dá pra fazer tudo em Santos, pô, na frente da praia, do lado da academia, tá tudo tranquilo. Até eu ter que contratar 20, 30, 40 programadores. Aí você não consegue. Aí estamos vindo aqui pra São Paulo. Então foram duas mudanças muito grandes, cara, que você foi o primeiro cara que eu comecei a ouvir. Você batia muito nisso, né? Tem que voltar pro escritório, tem que voltar pro escritório. E eu falava, por que o Thales tá falando isso, cara? Até que eu vi com os meus próprios olhos. Hoje, eu defendo que eu não consigo encontrar qualidade suficiente num trabalho remoto que desabone o trabalho presencial, cara. Você não cria cultura remoto. Não cria cultura e você não desenvolve pessoas. Esse que é o problema, assim. A gente tá criando uma geração de pessoas que não tem cultura de trabalho. O que acontece? Remotamente, você consegue produzir? Você consegue produzir. Algumas pessoas conseguem produzir. Eu, por exemplo, tenho dificuldade. Mas algumas pessoas conseguem produzir no remoto, tá? Não é um problema. Só que essas pessoas, elas vão produzir em cima daquilo que elas já sabem. Sim. E aquilo que elas não sabem. E eu te digo assim, categoricamente, pelo menos 70% do seu trabalho é em cima das coisas que você ainda não sabe. E que você vai descobrir, por um acaso, interagindo com outras pessoas. E o outro ponto super importante é o ponto de desenvolvimento, que, por exemplo, se você trabalha, escritório G4, né? Nós temos 2 prédios ali de 3 andares em cada prédio, 3 andares em cada prédio, e naqueles andares são meio que, cara, áreas abertas ali com centenas de pessoas ali trabalhando meio que juntas. Cara, você tá ali, você é um vendedor, mas só que, cara, do teu lado ali, tá a coordenadora na mesa da frente, falando com o gerente de vendas e falando com o diretor de vendas. Aí eu paro ali, falo um negócio com ele e discuto uma coisa ali, você tá ouvindo a minha forma de pensar problema. Tá. Então o Thales estava debatendo esse problema de lead, ele usou essa abordagem. Quando eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, se eu sou um profissional que quero me desenvolver, eu presto atenção ali, como é que o Thales aborda esse problema? Na hora que eu aprendo como o Thales aborda esse problema, eu crio um framework de resolução de problemas. Então lá na frente, quando eu tiver um problema correlato, eu vou usar esse framework, eu vou ter mais capacidade de resolução de problema. Imagina isso todo dia. Todo dia. O tempo inteiro. O escritório é isso. Ele é uma troca constante. E o mais importante é o seguinte, cara, o teu trabalho, ele não é só a parte laboral, é a parte social. É você conhecer gente, formar novos amigos, sair com essas pessoas também. E, cara, e viver ali aquela parte da tua vida. Se você vive assim, na tua casa, aí você entra ali, trabalha, call no Zoom o dia inteiro, que a gente não é nem biologicamente programado pra ficar vendo cara tão próximo da gente assim, porque é uma situação de estresse que o nosso cérebro neandertal, né, ele entende que aquilo é uma situação de matching ou de agressividade, então sempre estressa mais. Nem sabia disso. É verdade. Por isso que call deixa a gente tão estressado. O índice de burnout saltou muito na pandemia por causa disso. Você fica vendo um rosto muito próximo de você, você identifica que você ou tá numa situação de confronto ou tá em situação de matching. Isso faz muito mal. Mas mais do que isso é o seguinte, eu saio dessa merda, desse call o dia inteiro, eu tô estafado, e eu vou fazer o quê, velho? Eu não tenho, convívio social. Mas eu tenho meus amigos. Aí eu vou Netflix, né? Netflix é isso. Aí você fica nessa Cara, vida. Eu vou te contar uma história que foi bem surpreendente, assim, há uns 3 meses atrás. Eu tenho um amigo, um grande amigo, já foi meu chefe. Eu não vou citar o nome dele porque às vezes o cara não quer que eu conte esse tipo de história citando o nome dele. Mas, bom, todo mundo sabe, né? Quem foi a única pessoa que foi meu chefe, né? E, cara, ele fez uma operação
gigantesca, bilionária da empresa que ele criou, participei da criação dessa empresa. Eu fui CMO dessa empresa. E ele me contou uma coisa, que nada demais, né? Mas me deixou surpreendido, cara, surpreso. Ele estava falando sobre a dificuldade de trazer essa geração mais nova para dentro do escritório. E ele estava falando sobre um tipo específico de mudança que ele vem testemunhando. A geração mais nova, ela não quer vir para o escritório. Perfeito. Só que isso aqui todo mundo já estava meio que sabendo. Só que a coisa está acelerando tão rápido que agora existiram 2 saltos de exigência. Então a primeira é assim, Thales, eu vou trabalhar para você. Só que, cara, eu quero trabalhar remoto. Não quero vir para o escritório. Nem uma vez por semana. Eu quero trabalhar remoto. Eu sou programador, tô tendo várias ofertas lá de fora. Não, eu aceito, Ícaro. Tudo bem. Segundo salto de exigência. Eu não abro a câmera. Loucura, velho. Eles não querem. A geração mais nova não quer abrir a câmera. Pra mim, irmão. Então como é que é? Aí ele falou, tudo bem. Nós fomos nos acostumando. Então quando o cara abre o Google Meet ou o Zoom, ele abre com a câmera fechada. E conversa com você. Ele falou, cara, demorou um tempo até a gente se acostumar. E lá nos Estados Unidos já existe toda uma defesa de que é uma espécie de assédio você exigir que o cara abra a câmera, porque ele vai ter que se vestir, se arrumar o quarto. Vai ter que trabalhar, né? Ele desliga, fica só no áudio. E aí o ponto vem agora. Ele falou, Ícaro, agora nós estamos tendo os primeiros contatos com aqueles que falam, nós não queremos abrir o áudio também. Nossa, só loucura. Texto. Conversa comigo só por texto. Que loucura. Cara, você entende que não é sustentável? Eu entendo e eu te falo o seguinte, cara. G4 é uma empresa que tem 3 anos, né? A gente faz 4 Imagina anos. o G4 tocado só por texto. Esquece, irmão. A gente faz 4 anos em janeiro. A gente faz 150 milhões de receita nessa companhia. E essa companhia só fez isso, 150 milhões de receita em 3 anos, por causa da cultura que a gente tem aqui dentro. E é uma cultura que é o seguinte, eu quero trabalhar home office. O G4 não é um lugar pra você. E aí, no início, o pessoal até me questionou, assim, da liderança, falou assim, TG, vai ser foda achar dev, velho. Eu falei, eu sei que vai ser foda, mas o que a gente achar vai trabalhar. Eu sei porque eu sou dev, eu conheço o dev, eu sei como é que funciona. Um monte é um bando de buchiteiro, um monte é sério, mas um outro monte é um bando de buchiteiro que tem 2, 3 empregos. Eles fazem essa... Fazem 2, 3 Tem, empregos. eu conheço um monte. Os caras têm 2, 3 empregos. É isso, não tô exagerando, é exatamente isso. Então o ponto é o seguinte, cara, esses caras eu não quero eles. Esses caras, eles são sanguessugas. Só a empresa que se doa pra eles não se doam pra empresa. Eu quero pessoas que se doem pra empresa e eu me dou pra ele, como empresa. Pra desenvolver essa pessoa, me dar o próximo passo dele. Pra depois, eventualmente, ele tá pronto pra abrir o negócio dele. Então no G4 a gente tem uma relação muito altruísta de troca ali entre as pessoas. A gente tem uma cultura muito diferente do resto do Brasil aqui. Eu emulo a cultura do Goldman Sachs da década de 80 e 90. É isso que eu faço ali. A primeira pessoa que me apresentou isso foi o Lucas Ferrugem, do Brasil Paralelo. Ele falou, cara, a gente quer criar o Brasil Paralelo emulando a cultura do Goldman Sachs. Todo mundo que quer trabalhar de verdade, é isso que quer fazer. Cultura do Goldman Sachs, de trabalho de 80 e 90, é o primor do trabalho, é o que tem no G4. Se você for ali agora, você vai ver. Você entra no meu departamento comercial, o negócio é punjante, tem barulho. Falação, barulho. Aí você entra no time de produto, a galera tá discutindo, tá chamando, não sei o que lá. Aí você vai lá, cara, no financeiro, a galera tá rodando. A empresa movimenta, entendeu? Ela tá pulsando. Esse negócio é diferente quando a empresa tá pulsando. Porque as pessoas vivem no ambiente e elas reagem ao ambiente que elas vivem. Então se tem uma empresa pulsante, os caras não vão ficar enrolando o cigarrinho ali o dia inteiro. Por quê? Porque o ambiente exclui. E uma cultura de sucesso, Ícaro, é quando o teu próprio funcionário demite o outro funcionário se ele não estiver em acordo com os seus princípios e valores. E a gente tem os nossos princípios e valores bem definidos, e eu me faço o tempo inteiro esse papel de, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão difícil, quem está envolvido no processo, eu explico o porquê apontando os nossos valores. E por vários momentos eu passei nesse momento de bifurcação, que eu trouxe aqui a diretoria e falei assim, gente, se a gente ainda for manter esse valor que está aqui, a gente vai fazer dessa forma. Se a gente quiser fazer da outra, vamos mudar o valor. E não vai ser agora. Aí a gente pode discutir a mudança de valor. Então, ser muito fiel aos princípios e valores permite que você crie essa cultura. Cara, a empresa cresce 2, 3 vezes ao ano, saudável, com uma galera que trabalha pra caramba, que quer crescer na vida, que quer se desenvolver e que é verdadeira, ela é leal à empresa. Mas aí o cara só quer comunicar comigo por texto. Beleza, mano, não contrata. Vai ser mais difícil. Vai. Mas vai valer a pena. Porque
10 caras desse que só quer falar por texto, você pega um que trabalha igual homem de verdade, ou uma mulher de verdade, esse um vale por 10. É foda quando você fala igual um homem de verdade. Na minha cabeça já está embutido homem e mulher, mas agora a gente tem que fazer essa... E mulher de verdade também, né? Eu faço porque eu quero evitar problema. Mas só que o ponto é o seguinte, cara. Realmente, o que eu vejo hoje, cara, é uma dificuldade que a gente tem de ser adulto. Entendeu? Então, tipo assim, o que é a cultura de trabalho do Goldman Sachs? É a cultura de ser adulto. Chega cedo, trabalha pra caramba, valoriza o cliente, seja ético, né? Se mantenha fiel aos princípios e valores da companhia, sai tarde, ganha bônus, ganha dinheiro, cresce na vida, irmão. É tão simples quanto isso, entendeu? Não tem muita novidade, esse é o básico. Só que fazer o básico, que é o que a gente faz no G4. Só que fazer o básico ali é uma loucura. A gente é uma empresa que a gente trabalha até meia-noite, velho. Normal, você vai no comercial, nego tá até meia-noite lá vendendo, nego liga pra você meia-noite e meia pra poder vender. Cara, isso pra gente é normal. As outras pessoas olham, às vezes eu vejo quando eu posto os vídeos na internet, eu sempre vejo aqueles especialistas em gestão que nunca montou nada na vida, né? Nossa, mas que absurdo, eu não acho certo. Eu não acho certo uma empresa trabalhar até meia-noite. Você vai ver a foto do cara, a foto de um desenho, que faturei 5 mil reais, não sei, tá ligado? É sempre assim. Mas, cara, eu não acho certo, o problema é seu se você não acha certo, velho. Constrói uma empresa, faz melhor, e depois não faz o que você acha certo, né? Mas é bizarro, porque as pessoas julgam aquelas que querem trabalhar. Aí tem aquelas que falam assim, nossa, que bando de trouxa. Tá trabalhando até meia-noite pra enriquecer o Thales. Ah, né? Isso é a crítica mais comum. Né? Mas é o pensamento esquerdista, é a cabeça do progressista. Que ele não vê pelo lado, por exemplo, assim, não, eu tô trabalhando porque essa é uma escada pra minha vida. Eu tô vivendo, fazendo parte disso, eu tô construindo, eu vou ganhar bônus, eu vou crescer, eu vou conhecer gente, eu vou fazer parte dessa história, e depois eu vou montar minha empresa, eu vou contar pra um fundo no momento de um fundraising que eu fiz parte disso. Ele não vê isso. Ele só vê você, tá enriquecendo o patrão. Cara, eu tenho muitas posições. Eu me considero muitas vezes um cara até mais conservador, e porque essa visão do crescimento, cultura Goldman Sachs é mais liberal. Eu vejo o cara mais conservador. Eu me vejo como um cara mais conservador. Algumas questões eu consigo até reconhecer qualidade em alguns apontamentos desse pessoal mais progressista em alguns pontos. Mas a maior crueldade que eu vejo que esses caras cometem contra os próprios amigos, contra os próprios familiares, é essa cultura de você vai trabalhar para enriquecer o Thales. Essa cultura de, puta, tu tá lá dando a tua vida para essa empresa, cara, pra quê? Só pro teu patrão comprar um carro novo. Porque você tira do próprio amigo, familiar, do pai, do irmão, a capacidade dele de crescer. Exato. E o que acontece? Algum desses meninos, ele não vai ouvir. O primo dele, o irmão dele sindicalista, e ele vai falar assim, quer saber, eu vou tentar fazer isso daqui por 1 ano. Se der errado, eu volto. Aí o cara vai lá e ele é promovido. Quando ele for promovido, ele vai virar pro cara e falar, pô, deu certo. Ele vai falar, é que tu teve sorte. Exato. Ele nunca vai aceitar que é possível ascender, enriquecer. Por exemplo, 2 críticas que eu faço, cara, muito grandes a esse pessoal. Quando eles falam assim, você nunca vai enriquecer no capitalismo. Só as grandes heranças e os grandes... Cara, todo dia tem alguém enriquecendo. Exatamente. Todo dia. Se você olhar pro lado, você vai ver que teu vizinho começou com um carrinho de bicicleta. Ah, mas ele começou por isso, mas agora não é possível mais. Então, assim, eles negam esse negócio de não dá pra enriquecer desse jeito. Empreendedor não gera emprego. O que gera emprego é a demanda. Porque Keynes disse que sem demanda não teria ninguém empreendendo. Então, cara, quer dizer que você tá me dizendo que daqui a 20 anos, toda a indústria de carros elétricos que foi literalmente escavada pelo Elon e por alguns chineses, gerou 0 emprego, é só demanda, é só o dinheiro que é injetado ali, não existe criatividade, não existe trabalho, não existe virar... Isso é esquizofrênico demais, cara. Quando eu falo, por exemplo, quantas vezes eu fui criticado? Eu falo assim, a melhor forma de começar a trabalhar, trabalho de graça. Perfeito. Vira pro Thales e fala assim, Thales, vou ficar 3 meses aqui dentro da tua empresa, meu irmão, tu não vai me pagar nada, porque eu vou considerar que o que eu tô aprendendo aqui é o que tá me gerando de dinheiro. Ah, e como é que você vai pagar as suas contas? Cara, eu tenho uma reservinha pessoal aqui, saí de um emprego, mas eu tô aqui pra te mostrar o meu valor. Que otário, 3 meses depois, eu tô empregado. Perfeito. Então assim, isso pra mim, essa cultura da covardia, porque eu digo sempre, o Brasil é um país repartido. Ele tem desemprego e ele tem blackout de mão de obra. É só você ir pro lado do blackout de mão de obra, cara. O desemprego, infelizmente, num país com tanta desigualdade quanto o nosso, é uma massa gigantesca de pessoas semi-alfabetizadas brigando por vagas muito
um pouco remuneradas ou pouco sofisticadas de trabalho. Agora, e é um pouquinho, cara. Você virou pedreiro, você virou marceneiro, já tem emprego pra você. Não tô falando de ser desenvolvedor de inteligência artificial, não. Você aprendeu a aplicar gesso. Você aprendeu a fazer um quadro elétrico. Você já tem trabalho pra você. Então, assim, pergunta se 100% dos pedreiros não são meritocráticos, não são liberais. O pedreiro quer fazer o serviço dele, pegar o dinheiro na mão e vazar. Pergunta se ele quer ser CLT. Não, cara, ele quer fazer o trabalho dele, vazar o mais rápido possível e viver a vida dele. Então, assim, pergunta se algum deles está sem emprego. Então aí, cara, quem quer trabalhar tá aí. Então, assim, de tudo, o que mais machuca nessa gente é tolher os sonhos de quem quer crescer, quem quer trabalhar de verdade, quem quer trabalhar duro. Porque pode ser que eu, por exemplo, eu não tenho 10% da garra que você tem para trabalhar. Eu quero parar de trabalhar cedinho, quero ficar aqui, já conseguir construir uma estrutura que me permite. Mas eu nunca posso negar às pessoas que querem fazer isso. Porque todas as vezes que eu chego na padaria 6 horas da manhã e já tem pão feito, é porque alguém quis viver essa vida, cara. Quando eu tenho uma rede de farmácia 24 horas, é porque alguém quis viver essa vida. Eu tenho até um meme que é muito engraçado, né? Que é as pessoas, eu militando para aprovar as 40 horas semanais de trabalho. Aí o bonequinho militando aí. Eu, quando chego na padaria e vejo que ela já está fechada às 8 horas da noite. Que vagabundos, né? É isso. O mundo funciona porque tem alguém que está disposto a trabalhar esse a mais. Porque tem um imigrante na Itália que está mantendo o restaurante aberto 11 horas da noite quando todos os italianos estão dormindo. Perfeito. E, cara, você não pode desincentivar esses caras. É que eu acho sabem o que eles estão buscando. Eu acho que verdadeiramente, você usou o termo correto aí, o que acontece é que essas pessoas... elas não são corajosas o suficiente, cara, é foda isso. Pra poder tomar esse risco. Ela fala assim, cara, eu não quero correr o risco de me frustrar. Porque, de novo, é uma geração que não sabe lidar com frustração. Que é uma coisa que o jiu-jitsu ensina pra gente, né? A cada rola, todos os rolas que eu tô rolando, às vezes o cara vai pegar as costas. Primeiro ano é apertar todo dia. Não, mas, porra, você tá num rola, sei lá, velho. Ontem eu tava treinando, tava lá, tava indo bem pra caralho, quando faixa marrom, eu falei, caralho, mané. Cheguei do lado, botei no seatbelt, falei, porra, agora que eu vou pegar as costas. Aí girei pra pegar as costas, o filho da puta foi pro meu lado errado, saiu. Irmão, eu juro, eu falei assim... Tu tava no 100 quilos, o cara tava no teu 100 quilos. Eu falei, não, brother. Eu falei, peraí, não. Empurra, repõe assim. Mas a gente tem aquela sensação de, não, eu sei que é foda. Essas pessoas, quando ela entra nesse ritmo destrutivo do esquerdismo, que é, deixa eu desencorajar todo mundo que quer crescer na vida, é porque ela se frustrou. Então, ela não consegue ser uma pessoa corajosa. Né? Agora, cara, a antítese da coragem, qual é a antítese da coragem? Covardia? A covardia. As pessoas acham que é o medo. Não, essa pessoa é medrosa. Não tem problema ser medroso. O medo é uma ferramenta, inclusive, protetiva. O problema é você... O corajoso tem medo. O corajoso tem medo. Ele tá enfrentando. Ele só pode ser classificado como corajoso se ele enfrentar o medo. Teve medo. Se ele não tivesse medo nenhum, ele era um não virtuoso. Perfeito, exatamente. Eu enfrento o meu medo, eu faço com o medo mesmo, com a cautela que o medo me proporciona, e eu consigo, aí depois as pessoas falam, nossa, ele é corajoso. O Hélio falava, eu não acredito em lutador sem medo, né? Não, mas não existe. Sempre com medo. Eu escalava quando eu era moleque, né? E o meu professor de escalada, ele falava assim, todo escalador sem medo não está mais entre nós. Né? O escalador ele tem que ter medo, né? Que é o que protege ele. Então as pessoas elas acham que é o seguinte, se eu tenho medo, né? Eu não vou tentar. Cara, você não é uma pessoa medrosa, você é uma pessoa covarde. Tem diferença. Né? Eu tenho medo do monte de movimento que eu faço aqui na companhia. Né? Pra gente seria muito mais confortável agora eu desacelerar. Pô, por que eu vou dobrar ano que vem? Porra, Lula entrando, essa loucura toda. Cara, vamos ficar bem tranquilo aqui. Pô, melhorar a margem aqui sem fazer muita iniciativa nova. Melhorar a margem, distribuir mais dividendo. Não, vamos pro pau, vamos dobrar ano que vem de novo. Cara, isso aí são pessoas como eu e você, são pessoas como as pessoas que eu convivo no meu ciclo, que elas não estão mirando a grana quando elas falam vão dobrar. Elas estão mirando o achievement. Fala, pô, eu quero fazer esse negócio porque eu quero fazer parte da história. Eu quero provar pra mim mesmo que eu consigo. Eu quero construir, eu quero dar oportunidade às pessoas. O processo é bom. É isso, cara. Então, tipo assim, quando você fala assim, porra, eu não tenho
a vontade que você tem de trabalhar, eu acho que você tem sim, cara. Só que o teu play é diferente. Seu trabalho é mais criativo. Teu trabalho, pô, você tem um momento ali que você precisa estar com a tua família, que aquilo pra você é parte do seu trabalho, porque você já me falou aqui durante essa conversa, tem 2 horas que a gente tá falando, você falou o seguinte, cara, a minha família me construiu quem eu sou. Então, cara, estar com a sua família é parte do seu trabalho. Não é pra você um trabalho, mas foi Eu gosto algo... muito de uma frase tua, cara. Eu não sei onde eu ouvi essa frase. Que você falou, eu não distingo trabalho de... Não existe não diferença entre CNPJ e CPF. Isso. Eu Não falei, tem. cacete, é isso. Porque quando eu tô com a minha família, ainda assim, eu tô lá brincando com o Matheus, tá divertido pra caramba, a gente tá na piscina. Dá um estalo, eu começo a pensar em alguma coisa pra empresa. Eu falo, puta, eu vou mandar um áudio aqui pra alguém e vai resolver tal coisa. Daí eu paro, mando um áudio, volto. Eu nunca entendi também essa diferença, cara. Empresário não tem dessa, mano. Empresário não tira férias. A gente viaja. Tirar férias é diferente. Tirar férias é, não vou olhar e-mail, não vou olhar o WhatsApp. Cara, o pessoal me pergunta, quantas horas você trabalha por dia? Enquanto eu tô acordado. Você falou todas, né? Enquanto eu tô acordado. E é verdade. Tipo assim, não existe isso pra mim, eu olhar assim meu WhatsApp, eu vou acabar aqui a conversa com você, eu vou abrir meu WhatsApp, tem... dia 6 eu volto. Não, mensagem do grupo de diretoria, mensagem do grupo de sócios, mensagem do grupo de Singu, mensagem do grupo de outra empresa que eu sou do conselho. Cara, eu vou pegar você e responder, vou sentar no carro aqui, é por isso que eu não dirijo. Sento no carro aqui, vamos pra tal lugar. Aí começa a responder tudo, ligo pra quem eu tenho que ligar, não sei o que lá. Tô em casa, tô num jantar. Um jantar social com a galera hoje, 10 horas da noite. Cara, eu vou abrir, nego vai mandar um negócio. Cara, você falou com o fulano de tal, que hora que você marcou de entrevistar? Pô, marquei a hora tal. Eu não vou falar assim, não, eu estou no jantar, não vou responder mensagem. Não existe isso na minha cabeça, tá ligado? Pô, tô esquiando. Cara, na hora que eu tô no lift, eu juro por Deus, cara. Arranca a luva aqui, deixa eu responder as coisas que eu tenho que responder. É óbvio que, tipo assim, hora sentado no escritório, sei lá, velho, umas 12 horas que eu faço por dia, 13 horas que eu faço por dia. Agora, pô, horas trabalhando enquanto eu tô acordado. Todo empresário que eu conheço faz isso. Eu não conheço um empresário que fala assim, não, eu não vou viajar 10 dias agora, eu não vou botar a mão no meu telefone. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não conheço. Isso é um devaneio. E nem dá, pra te ser sincero, eu não me sinto útil se eu não estiver produzindo, cara. Tipo assim, pra mim é inimaginável esse negócio que o pessoal fala assim, vou tirar um sabático. Eu não consigo imaginar. Se você pingar 10 bilhões de dólares na minha conta, eu não consigo tirar o sabático. Eu quero fazer outra coisa, pô. Eu quero falar, caralho, agora eu tenho 10 bi de recurso, porra, vou comprar um Twitter, tá ligado? Eu vou pensar nisso. Porra. Então, pô, eu entendo o Ilan, sabe? Tipo assim, são pessoas que querem construir, velho. O cara quer fazer história, é o jogo do cara. Entendeu? Tipo assim, porra, é o nosso jogo esse negócio aqui. Pô, eu não quero parar de trabalhar, velho. Eu quero morrer trabalhando. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem. Por isso criamos a imersão do G4. Ela possui 3 pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com/mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá 3 dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de 3 dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. As pessoas têm uma relação muito ruim com o trabalho, então tudo que elas querem é parar de trabalhar, né? É porque essa função, o cara fica assim, nossa, falta 12 anos para eu aposentar. Cara, que vida triste, né? E assim, você viver por um salário apenas, né? Viver esperando aquele salário apenas é você viver aprisionado. Os salários são os grilhões da era moderna, cara. E eu falo isso o tempo inteiro, assim, eu fui muito criticado por falar isso uma vez no jantar com uns amigos, você fala, pô, não pode falar isso, eu espero. Eu falei, os salários são os grilhões da era contemporânea. A pessoa, pô, mas pode falar esse negócio. Cara, mas por que são os grilhões? Porque o ponto é o seguinte, você ganha um salário, você tem aquela segurança daquela receita mensal, e principalmente quando você ganha muito, pensa no banker, o cara que trabalha no IB, que ele tira 3 milhões por ano, tá? Que é uma boa grana, vai. O cara tira 3 milhões por ano, o custo de oportunidade dele é muito alto, Igor. Então ele fala assim, porra, eu tiro mais de 200 conto por mês aqui. Trabalho num puta banco. Tá certo que no ano que vem, provavelmente, eu vou, subir uns 15% disso aqui. Meu custo de substituição é alto, eles não vão me encontrar outro rapidinho. Alto. Aí o cara fala assim, cara, eu tenho uma ideia incrível aqui de fazer um novo mercado. Eu não vou tomar esse risco, bro.
você é escravo do banco. Por isso que a gente começou tudo fodido. Exato. Você é escravo do banco, porque o custo de oportunidade é muito alto. É muito admirável as pessoas, e eu conheço algumas, que estão nessa posição e que falam assim, eu vou abandonar esse negócio, vou tomar um risco. Aí o outro vai argumentar, mas ele já tem um patrimônio. Fala, peraí, irmão, o cara tem 300 conto na conta dele ali todo mês. O cara largar esse negócio... Cara, eu vou te falar, em 8 meses o cara tá zerado. Porque o custo de vida do cara é muito alto. Tem um custo de vida fudido. Ele gasta 40 pau de educação por mês com as crianças, ele viaja 2 vezes por ano, cada aniversário de filho dele é 80, 100 pau por festa. Ele tem um custo... Caralho, cara. O giro é alto, tipo, é muito... E outra coisa que eu falo... Ainda mais se for salário. Salário o cara fica confortável pra gastar quase tudo. Salário... Quantos médicos endividadíssimos não existem? Mas é isso que eu falo, cara, porque o salário são os grilhões, é o grilhão da era contemporânea, porque você fica aprisionado por esse salário. Então você não consegue, tipo assim, sair daquela bolha do salário. Você fala, cara, eu não posso sair dessa segurança. Entendeu? E aí existem 2 relações com o salário, né? A relação de salário como ferramenta, do tipo, eu uso esse salário aqui para pagar as minhas contas, porque nesse momento da minha vida eu quero isso para minha carreira. Agora eu almejo ser sócio dessa empresa. Então, deixa eu trabalhar aqui, porque daqui a pouco eu vou ser sócio dessa empresa. Porque aí você deixa de sair do negócio do salário e você começa de fato a construir riqueza. Qual é a única coisa que constrói riqueza? Qual é a única coisa? Gerar riqueza. O que gera riqueza? Trabalho. Trabalho. O trabalho é feito dentro da empresa, né? Uma empresa é formada de quê? Pessoas. Beleza. É um conjunto de capital social que se forma uma empresa. Equity. A única forma de gerar riqueza é equity. Ninguém fica rico de verdade só com caixa ali. Ele fica com equity. Mas aí ele ganha caixa e, pô, e o Barsi, como é que ele ficou rico? Comprando equity das empresas. O Buffett, comprando equity. Mesmo que você coloque tudo em tesouro IPCA. É isso, você tá comprando uma forma de equity. Você compra um ativo que ele vai valorizar over the time e que ele vai te pagar alguma coisa. Terreno lá no bairro longe ali que você tem. Perfeito. É isso. Você compra esses ativos que vão valorizar ao longo do tempo e que vão exponencialmente ganhar valor ou que tem possibilidade de exponencialmente ganhar valor. A única forma de gerar riqueza de verdade é essa, né? Então, cara, se você é um médico, por exemplo, e você vive ali das consultas, mas você não preocupa em criar uma marca da tua clínica, em trazer outros médicos para dentro da clínica, em comprar um maquinário, investir em tecnologia e fazer com que aquela clínica seja maior do que o seu nome, você vai ser sempre escravo de si mesmo. Tá classe trabalhadora, parou de trabalhar, morreu. Escravo de si mesmo. Agora, quando eu crio uma clínica, que o nome da clínica é, sei lá, velho, Rejuvenescer. Aí eu tenho uma clínica dermatológica que, por um acaso, eu sou médico nela, mas tem um monte de médico ali também. Começou a franquear o negócio. E a clínica, pô, tem uma receita que não depende de mim. Cara, isso aqui vale equity. Isso aqui um fundo, um Pátria pode vir comprar 100 dessas, fazer uma rede aqui e fazer um IPO. Entendeu? Agora, se o negócio, a clínica do Ícaro de Carvalho, peraí, se o Ícaro de Carvalho morrer, se eu comprar o Ícaro de Carvalho para, e acabou a clientela. Então, não tem valor de equity. Então, se eu uso o salário como um caminho para eu me transformar em sócio daquela empresa que eu tô, porra, aí não é um grilhão, aí é uma ferramenta. Se eu uso o salário, cara, como fim e não como meio, aí eu tô sendo escravo, né? Então, eu acho que a sociedade contemporânea, desde a sociedade moderna, na verdade, está falando aí, desde a Revolução Industrial, ela foi induzida, ela foi preparada para se arrumar um salário. O Brasil, especificamente, na década de 90, eu cresci com meu pai falando assim, você tem que virar polícia. Funcionário público. Vai ter um salário, você tem a segurança de ter o seu salário, você tem a segurança de uma aposentadoria. Mas um país inflacionário naquela época, ninguém tinha segurança. E eu olhava pra isso e falava assim, eu não quero segurança, eu quero mudar minha realidade, eu não tô feliz, assim. Eu falo pra todo mundo assim, eu tinha ódio de ser pobre. Ódio. Eu odiava cada segundo do fato de eu não poder ter as coisas que eu queria. Eu também tinha um sentimento parecido, já escrevi algumas vezes sobre isso. Eu falava, eu não conseguia comemorar enquanto eu não tinha o dinheiro que eu achava que eu tinha. Eu que também. ter, cara. Eu não sabia pra nada, eu não conseguia. Quantas vezes a Ana me falava, nossa, mas aqui tá legal na praia, né? Pô, finalmente eu consegui te arrancar 4 natais, 4 anos novos, trabalhando sem parar. E eu falava assim, pô, mas por que eu tô na praia, cacete, cara? Eu tô na praia fazendo o quê? Que loucura é essa? Eu fui consumido mesmo por essa situação. E é foda, né? Mas, cara, eu acho isso nobre, porque o ponto é o seguinte, é a sua vontade de mudar a tua realidade. E toda a sociedade ganha com isso, porque assim, pela sua vontade, pelo seu egoísmo de querer mudar a tua vida da tua família, olha a quantidade de milhares de vidas, dezenas de milhares de vidas que você não mudou com o novo mercado. Né? A gente no G4, mesma coisa. Então, quando a pessoa
ela tem essa vontade de mudar a sua vida e ela usa como ferramenta a criação de um negócio, todo mundo está ganhando disso aqui. Isso é muito nobre. Né? Só que a gente, mais uma vez, como sociedade, acaba demonizando essas pessoas. As pessoas que nos amam, sem querer, acabam nos desincentivando. Como você falou da Ana, falou, pô, cara, eu acho que assusta, entendeu? Não. Porque qual é a média das pessoas? Nesse ponto, por exemplo, o catolicismo fala de talentos, né? A algumas pessoas será dado o talento, né? Desse desejo de expandir, de crescer, essa sensação de querer fazer tudo isso. Mas para a imensa maioria das pessoas, o salário é o que vai satisfazê-las mesmo. E elas só vão perceber que o dinheiro é pouco quando um parente morrer, elas não puderem enterrar, elas vão pedindo ajuda um para os outros. As pessoas vivem assim realmente, né? Elas querem sair do trabalho e vão encontrar prazer fora do trabalho, na família, numa pequena festinha, comendo uma carninha. Existe também uma má compreensão de quem tem muito dinheiro em achar que todos os caras pobres são infelizes. Pelo tem contrário. pobre feliz pra caralho. Qual é a nossa missão como empresários? Nós somos consumidos por essa vontade de expandir e fazer mais. Expandir e fazer mais. Garantindo integridade e humanidade para os funcionários. Perfeito. Que estarão felizes e satisfeitos porque trabalham num bom ambiente, recebem um bom salário e depois eles vão para casa fazer o que eles têm que fazer. Cara, quando cada um faz o que deveria fazer, o que nasceu inclinado a fazer, as coisas se arranjam, cara. Essa ideia de planificar tudo, achar que todo mundo será Thales Gomes, ou que todo mundo será igual, aqueles que tentam aplanar a sociedade, eles nunca imaginam que vai todo mundo virar miserável, né? A promessa da Venezuela era que todo mundo ia ficar rico, né? E não é o que acontece. Sempre que a gente tenta aplanar isso, porque, cara, não é possível que alguém que me diga que trabalha 12 horas por dia no escritório e depois mais 3 ou 4 horas por dia, e que não é só trabalhar, não, porque eu trabalho, porque eu tenho 2 empregos e não sei o que. Não, que tá constantemente aprendendo, se atualizando. É impossível achar que esse cara não vai ganhar mais dinheiro nesse jogo do que alguém que está trabalhando só 4 horas por semana na prefeitura. É claro que vai haver desigualdade, né? Mas ótimo que a desigualdade criada gere melhorias para aqueles que... Caramba, quantos multimilionários não foram criados pelo simples fato do Facebook ter sido criado? Mas qual o problema da desigualdade? Assim, não tem problema nenhum, né? O problema é miséria. Certo? E tudo que a gente conhece até hoje de fatos do mundo é que aqueles países que conseguiram combater a miséria são exatamente os países que incentivaram a geração de riqueza. E todos os países que não combateram a miséria são países como a Venezuela, como o Brasil está se tornando agora, infelizmente, aqueles países que demonizaram a geração de riqueza. Até mesmo em países que não são capitalistas, né? Você pega a China, não lembro se foi o Deng Xiaoping que falou, acho que nos anos 80, enriquecer é glorioso. Houve um momento em que a China teve que sim aceitar, em que foi autorizado a venda do excedente do que era produzido no campo. Houve um momento, o partido chinês, eu não entendo nada disso, né, mas algumas coisinhas a gente vai vendo, né? O partido chinês sempre teve apoio da população do campo, porque os caras nunca viram tanto dinheiro na vida e começaram a fazer dinheiro. Hoje, onde mais se vende, isso eu sei de fato, porque é dado, onde mais se vende Rolls Royce no mundo é na China, os metros quadrados mais caros do mundo, alguns estão na China, um dos principais compradores de Ferrari do mundo está na China. Então assim, cara, enriquece todo mundo. Enriquece quem enriqueceu e enriquece quem não tá. É porque esse que é o ponto. As pessoas que são ignorantes no tema, geralmente elas falam assim, se alguém está comprando, cara, um Rolls Royce, é porque um monte de gente teve que andar a pé. E não é assim que funciona, né? Porque para eu produzir um Rolls Royce, eu preciso comprar metal, eu preciso comprar grafite, eu preciso comprar borracha, eu preciso dar emprego para quantos caras o cara do Rolls Royce não emprega? Não paga todos os meses, salário. Esse que é o ponto, né? A geração de riqueza, ela gera mais riqueza. Agora, a demonização da criação de riqueza, que é o aumento de impostos, o aumento de burocracias, o aumento no processo impeditivo de contratação, isso afasta a geração de riqueza, que aí o empresário faz conta e ele fala assim, cara, eu sei porque eu vivi isso, eu tinha 2 business plans. Eu tinha o business plan que é chamado de business plan do Bolsonaro e o business plan do Lula. O business plan do Lula é 50% a menos de crescimento. Não. Tão simples quanto isso. Eu literalmente vou contratar 50% a menos de pessoas que eu contrataria se o Bolsonaro tivesse ganhado. Por quê? Porque, cara, eu preciso botar a bunda na parede. Eu tenho que tomar menos risco.
Por que eu tenho que tomar menos risco nesse momento? Porque eu sei lá pra onde que vai esse país, pô. Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que vai estar tudo bem, que vai dar um jeito, porque assim, a gente sempre deu um jeito. A gente só voltou a ser Brasil. Não mudou nada, né? Na verdade, a gente viveu um sonho agora nos últimos 4 anos, desemprego a 8%, Selic a 2,75%, superávit primário, que a gente nunca nem soube o que é isso, né? Isso era um sonho, um devaneio que a gente viveu. Isso não é Brasil, né? Então, agora a gente voltou pro Brasilzão, velho de guerra, 13,75% de Selic, né, porra? O PT aparelhando os órgãos públicos. É o Brasil velho de guerra que sempre foi. Então, não vai mudar. Então, por isso que eu falo com o pessoal, eu falo assim, ó, galera, não é que o PT vai acabar com o Brasil, o Brasil é muito grande. E a gente tem um negócio aqui chamado Centrão, que ele é aquele que não deixa o Brasil decolar, mas também não permite que o Brasil vire Venezuela, não. Não tem, porque os caras, ele não quer matar o hospedeiro. Entendeu? Ele fala, não, cara, eu sou o carrapato aqui, o Brasil é a vaca, eu quero ficar aqui chupando, não vai matar essa vaca, não. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O Brasil teve uma... Existem vários Brasis dentro do Brasil, né? E uma das características, pelo menos imagino eu, uma das características da desindustrialização do país foi que nós viramos um país de serviços, né? O Brasil é agro e serviço. Agro e serviço. É a economia do pão de mel, né? A economia do... O cara vai lá no Shark Tank brasileiro e o que ele tem para vender é... Eu tenho uma lojinha de pão de mel aqui. Então, assim, serviços no Brasil, cara, o brasileiro vai consumir sempre até o último centavo. O brasileiro é o país do crediário. Lembra da Luiza, do Magazine Luiza? Aquele tão sonhado carnezinho, aquele carnezinho gostoso, né? É isso, cara, assim. Então, o PT vai destruir o Brasil e tudo mais? Eu não sei, cara, eu não sei. O Brasil sempre surpreende, cara. Às vezes entra um processo de ruptura ali no meio do governo do cara, às vezes tem o Centrão fala, não, já foi demais, não sei. Mas o Brasil de serviços, e ainda mais o Brasil de serviços que se utiliza da internet, da tecnologia, cara, eu ainda acho que vai continuar crescendo. Eu também acho, cara. Acho que, até porque é o seguinte, o trabalho que o Paulo Guedes fez com o time da equipe econômica, cara, ele realmente fez uns trabalhos de concessões que não podem ser desfeitos. Que tem até uma frase clássica do Guedes que ele fala assim, o Brasil está condenado a crescer pelos próximos 10 anos. Ele falou no BTG isso, não foi? Falou em alguns lugares, mas também no BTG. Está condenado a crescer nos próximos 10 anos. Cara, o que ele fez de concessão de portos, concessões de aeroportos, concessões de estradas... Essas coisas não podem ser revogadas? Não tem como desfazer, velho. Está feito. Entendeu? Então, tipo assim, vai acontecer. A gente vai melhorar fundamentalmente a parte infraestrutural, vai ter fluxo de capital vindo pro Brasil. Cara, então essas melhoras não serão desfeitas. Então, tem um monte de outras coisas que, cara, que vão ser desfeitas, como a gente tá falando eventualmente na revogação do Estatuto do Armamento, tal, essas coisas. Mas, eu acho que o pessoal de armas e o de agro são sempre os que sofrem insegurança jurídica maior, né? Ele sofre muito, mas aí, de novo, vem o Centrão. Entendeu? Os caras são muito fortes, cara. Então, o país é um país oligárquico. Né? Então, eu não acredito que haverá uma destruição completa da economia brasileira. Eu acho que... Eu não sou desse time que acha isso não, cara. O pessoal que acha que em 4 anos vai virar Venezuela e Argentina, não, o Brasil é uma barata, cara. A gente é uma barata econômica. A gente resiste a muita coisa. Já resistiu a Collor de 1 a 1 e 1,5. Pô, hiperinflação. 1 trilhão de %. Cara, a Covid, velho, olha como é que a gente passou bem, assim, relativamente bem, assim, falar economicamente do Covid, né? Comparativamente com outros países, o Brasil foi um primor na condução econômica ali da crise sanitária. Tudo bem que tinha o melhor ministro da economia do mundo, né? Que era o Paulo Guedes, mas o Brasil é um país muito grande, né? A gente é a 10ª maior economia do mundo, cara, tem 220 milhões de habitantes e você fala isso também, e é verdade, assim, o país é extremamente consumista, né? A gente gasta cada centavo que a gente tem, né? Enérgico. Exato. E ligado ao consumo. Eu sempre digo, vão pra Europa e convença o português a trocar de carro. Não tem disso. Convença o italiano a investir em tráfego. É uma loucura. Cara, é uma sociedade que envelheceu. Eu tava até conversando... Os melhores países do mundo, que eu falo, para ganhar dinheiro, na minha opinião, Rússia, que você está vivendo essa guerra agora, mas o russo consome muito, é um povo que consome muito, que compra muito, e você ganha dinheiro onde as pessoas consomem muito. Exato. Rússia, China, México, Brasil, Estados Unidos. Índia é tretíssimo, filho. Pra caralho. Então, assim, cara... Eu fico preocupado, obviamente, com o país. Eu fico triste porque a gente estava numa entoada de crescimento que seria um momento do Brasil realmente ali figurar tranquilamente entre os top 7, top 6 ali nos próximos 4 anos do mundo, porque
Eu acho nunca vi isso, acho que eu só vi Brasil top 8 naquela época da Petrobras, a empresa mais valiosa do mundo. mas eu acreditava, assim, os cálculos mostravam que seria possível, porque a gente está hoje com Rússia em guerra, China realmente deu tá um pouco mais extremista o comunismo ali, o Xi Jinping se auto-reelegeu ali, então as relações estão super abaladas com o mundo. Brasil é um país que produz muito, né? Grande produtor de commodities, e um país que tem muita abertura para crescimento infraestrutural. Os Estados Unidos, ele precisa comprar de alguém, ele tem que diminuir o que ia comprar de China e Rússia, então ele vai ter que comprar de Brasil. Euro, mesma coisa, tem que diminuir o que vai comprar de China e Rússia, teria que comprar de Brasil. A Índia, todos os grandes hedge funds do mundo estão super alocados em Índia já. Não dá para ficar muito alocado em Rússia, não dá para ficar muito alocado em China. Então, cara, o Brasil seria o porto onde ia, obviamente, receber todo esse capital. A mensagem é muito ruim. Você vê que a Petrobras ela perdeu literalmente 50% do valor dela desde a eleição do Lula. 50%. Você tem noção disso? Quanto é isso? 500 bilhões? Não, cento e não sei quantos bilhões de dólares. Ah, de dólar, eu ia falar de real, né? Cento e não sei quantos bilhões 500 de e tantos dólares. bilhões de reais. É bizarro. Os caras perderam isso de valor só da eleição do Lula pra cá. Por quê? Porque ele Isso falou, é medo de aparelhamento, né? estatização, Não, aparelhamento, pô. Aparelhamento. Porque, pô... Retenção de dividendo, eles não gostam de dividendo, né? Eles não gostam de distribuir dividendo. Não, né? mas tem coisa pior, assim, ontem na calada da noite o Congresso apoiou o fim da lei das estatais lá, né? Pra poder conseguir fazer com que o Aloysio Mercadante tome posse do BNDES. O presidente do BNDES é meu amigo pessoal, tá? É um dos caras mais geniais que eu conheço, que é o Montesano. Inclusive já deu aula aqui no G4 pra gente uma vez. O Montesano é um gênio. Esse cara que conduziu a privatização da Eletrobras, que foi um dos maiores sucessos da história econômica do mundo de empresas públicas. Cara, esse cara é um gênio. Esse cara tava lá em Londres, tocando o BTG em Londres. Ele era o cara do BTG em Londres. Ele largou. Você sabe que esses caras não ganham dinheiro pra fazer isso não, né? Vai pra público. Não, né? Não ganha nada, assim. Porque ele já é rico também, pra ele tanto faz. Mas só que o ponto é o seguinte. Ele falou, cara, eu vou por missão. Aí ele assumiu o BNDES. Aí foi por missão, como foi Paulo Guedes, tal, que foi o grande vitória do Bolsonaro foi formar esse governo técnico. E o Montesa falou pra mim uma vez, ele falou assim, cara, o Bolsonaro, ele é o único chefe de Estado que já se teve notícia que não fica interferindo no trabalho de quem é técnico. Ele só fala assim, me fala o que você precisa para fazer seu trabalho. E esse que é o trabalho de um líder. É isso que eu faço da vida. Eu faço pelos diretores, eu falo, cara, a porta que estiver trancada, se não quiser abrir, me fala que eu enfio o pé nela. É isso que eu faço da vida. Ele falou, cara, por causa disso eu consegui conduzir bem ali, junto com todo o time, o trabalho de privatização da Eletrobras, porque você imagina o tanto de urubu que não ficou pousando ali, né? Para tentar atrapalhar o negócio. E o Bolsonaro meio que protegeu para que a gente trabalhasse. Você tira um cara desse do BNDES para botar Aloysio Mercadante, querido. Então você passa um recado pra galera com a revogação da lei das estatais, fala assim, pô, eu falei brincando, né? O Ferri falou brincando isso, né? Daqui a pouco espere pela Dilma na Petrobras, mas não duvido, não. A gangue vai assumir. Então, cara, você, cara, é da BlackRock lá. Aí você fala assim, cara, e aí, como é que vão ficar com essa alocação de Brasil ali? Ele fala, velho, não tomar esse risco não, bota esse dinheiro na Índia, bota esse dinheiro em outro lugar aí, pô. Deixa ver o que vai acontecer nessa porra lá, depois a gente vê. Daqui a 4 anos, o que a gente faz. Pra que o cara vai tomar esse risco? Sabendo o histórico que tem da cleptocracia porque ele tem muito dinheiro para alocar, não é só o Ícaro decidindo contratar mais 20 ou 30 pessoas na empresa dele, ele tem muito dinheiro para alocar em muitas áreas da cara, sociedade. A gente tá falando de hedge funds que tem centenas de bilhões de dólares para alocar no mundo, né? Então são esses caras que movimentam a economia global, né? Eles que escolhem quem vão ser os cavalos que eles vão apostar ali. E o fato é, no momento da eleição do Lula, naquele momento ali, a publicidade que se fez global é de que o Lula era o cara, que ele é o Mandela brasileiro, aquela história toda, porque o consórcio criou essa imagem do Lula herói, né, que ele foi injustiçado e tal. E aí lá fora, cara, imagina o seguinte, cara, você é lá um analista que você lê jornal. Aí você tá lendo o New York Times ali, o New York Times fala, não, esse cara é um cara legal, não sei o que lá. Ele foi injustamente julgado ali e tal. Você fala, tá bom, vamos lá. Posso fazer a pergunta espinhosa agora? Pode. Cara, eu vi uma notícia hoje de manhã, enquanto eu tava vindo, que um cara muito grande lá da Faria Lima, um gestor de um dos maiores fundos que nós temos no Brasil. Stuber? Ele... eu não ia falar, né? Eu acho que era ele.
Ele falou, estou surpreso com essas escolhas, esses primeiros nomes que apareceram. É o Stuber. Eu não ia falar, mas agora você falou, né? É. E, cara, a minha pergunta é a seguinte. Por que esses caras se surpreendem? Esses caras não sabiam que era exatamente isso que ia acontecer? Eu não acredito que eles se surpreendem. Eu não acredito. Eu já falei isso publicamente. Eu acho que eles tinham convicção de que ia acontecer exatamente o que aconteceu. E por que um lugar, Faria Lima, por que um lugar que histórico, que vai acabar perdendo com isso, bem, imagino eu, né? Perdendo? Por quê? Se todos os ativos perdem valor, a carteira deles é formada por esses ativos. Qual né? ativo perde valor? Ativo da empresa, né? Precificado em bolsa, tudo que eles têm. Mas e os IPCA mais 6 aí que eu tô tendo com o Tesouro Direto? Se eu sou um gestor, Será que eu esses quero caras tomar ganham mais com risco isso? ou menos risco para poder menos entregar, risco, lógico. entregar mais dinheiro pro meu LP? Então, eu, cara, não sei, eu não conheço o Stuber pessoalmente, super respeito a história do A minha cara. pergunta é manja essa, tudo por pra que parte da Faria Lima endossou, eu, então, eu um acho o projeto seguinte, desse? eu não acredito, porque são pessoas mais inteligentes do que eu, então eu não acredito que eles foram naivos, eu não acredito nisso. Todo mundo sabia ali o que a quadrilha ia fazer. Todo mundo sabia. Então, acreditar em ser naive, que eles foram naivos, é muito benefício da dúvida. Eu prefiro não dar. Para mim, foi friamente calculado, assim, tudo que aconteceu. Se eu sou um gestor e eu tenho essa cabeça deles, né? Eu, Thales, nunca faria isso, mas eu tenho essa cabeça deles, talvez eu falei, eu preciso de uma forma mais fácil de ganhar dinheiro aqui. Né? Então eu quero ganhar dinheiro em ativos. Emprestando pro governo. Tesouro e tal, vou para as coisas mais fáceis ali e tal. Cara, o que bate IPCA mais 6? Agora eu posso te responder de uma maneira incrível, porque eu conversei hoje com um amigo meu que trabalha no mercado financeiro e, cara, eu mostrei pra ele, falei, João, faz uma pesquisa pra mim, me diz de todos os fundos brasileiros, quais bateram em IPCA mais 6? E ele fez a pesquisa. E tá aqui, ó. 10% do fundo. 10? 0,24% dos fundos isso, velho? bateram Sério? IPCA mais 6. Eu vou encontrar aqui a marcação. Eu postei tá nos meus stories. E eu falei, cara, me fala aí. Aqui, ó. Segura aí, vê. Ele pegou a base de todos os fundos, 24 mil fundos. Dos 24 mil, 34 só superaram o IPCA mais 6 em janelas de 5, 10 e 20 anos. Apenas os fundos. E era tudo fundo quase monovale. Caralho, velho. Ninguém bate IPCA. Pois é, irmão. Então, assim, a minha tese, e eu posso estar redondamente enganado, né? Posso estar sendo preconceituoso aqui, mas a minha tese é que foi friamente calculado esse apoio ao Lula. Cara, que doideira. Posso estar errado, mas eu não consigo acreditar em outra coisa. Porque assim, eu não acho que... Nem que, pô, não é possível, cara. Eu não consigo imaginar alguém pensar alguma coisa diferente do que está acontecendo. Assim, 100% do que está acontecendo é o que os caras falavam que ia fazer, pô. Porque as pessoas aparecem, nossa, Mercadante do BNDES. Eu falei, mas é isso que eles falaram. Exato, eles falaram isso. Eles falaram em parar com os dividendos da Petrobras, Exato. Agora eles acreditam numa política de mais investimento interno, e blá, 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 blá. Mas é isso, vocês esperavam o quê? O que vocês esperavam? É isso, entendeu? E sabe o que é uma loucura? Porque tipo, o investimento privado é 20 vezes maior do que o investimento público. Ou seja, se eu quiser crescer 0,5 de investimento público, eu tenho que fazer 10 eu tenho que diminuir 10, né, de investimento. Não, se eu quiser exatamente, se eu quisesse crescer 0,5, eu tenho que diminuir 10 de investimento privado se eu fosse fazer uma transferência. Então, tipo assim, mas aí você considera que toda vez que aumenta investimento público sai o privado, é isso? Você tem que arrancar dinheiro de alguma forma, né? E como que eu arranco? Através de impostos, certo? O Estado não gera dinheiro. Através do aumento de Do impostos. aumento. Eu tenho que aumentar. Então eu tenho que tirar a capacidade de investimento privado para poder aumentar a capacidade de investimento público. É uma transferência que eu faço. Quem que vai investir melhor? O André Esteves no BTG ou o Aloysio Mercadante no BNDES? De agentes públicos alocados para decidir para onde esse dinheiro vai. É isso, cara. Então, tipo assim, é uma loucura pensar nisso, né? Mas mesmo assim, eu ainda acho que o Brasil vai dar um jeito, cara. E assim, e pelo menos pela primeira vez na história se teve uma direita. Porque a gente nunca teve direita no Brasil. O PSDB é esquerda, né? Tanto que tá lá, junto com os caras. O PSDB nunca foi direita, ele é esquerda. A gente foi levado a acreditar que o PSDB é direita. Ele sempre foi esquerda, ele sempre foi os teatro das tesouras, como diz o Brasil Paralelo lá, né? Ali quando a gente faz, então, uma ruptura aí das teatro das tesouras e surge ali o Bolsonaro, cria-se, então, pela primeira vez na história, uma direita.
Então hoje tem uma direita. Aí nasce o Zema, que é um cara que apesar de estar no Novo, é de direita, né? Nasce o Tarcísio, nome forte. Então vamos pensar para daqui a 4 anos. Cara, a gente tem uma opção de um Tarcísio e um Zema ali. Um dos dois vão se organizar ali para vir com uma opção. Provavelmente o Lula vai fazer um governo terrível. Que Bolsonaro não volta mais. Não sei se Bolsonaro volta, mas se não volta. Mas anyway, que tenha Bolsonaro e que tenha um Zema como opção. E aí você tem um Lula. Cara, eu acho difícil que com 3 opções como essa o Lula consiga ser reeleito ou colocar alguém de esquerda ali com um governo que provavelmente ele vai fazer. Vai ser uma destruição de valor muito grande para o país. Então talvez esse foi um passo para trás que a gente infelizmente deu, mas para depois também ter um fluxo de melhora, porque criou-se uma direita, né? Agora vai ter ali alguém para poder lutar contra, vai ter uma opção para as pessoas, para o cidadão de bem, trabalhador, como eu e você, e que não é um estúpido completo que vota em direita. Né? Eu sempre sou positivo, apesar de todos esses problemas, né? Eu sempre digo, porra, há 20 anos atrás, um pouquinho mais de 20, há 30 e poucos anos atrás, nós estávamos vendo o quê? Inflação de 40%. Isso foi plano real. Vamos voltar um pouco mais ainda, antes do plano real. Vamos para aquela época de tabelamento de preço. Cara, aquilo era foda, né? Então hoje, há pouco tempo atrás, é que nem você falou, a gente tava com 2 de Selic. Talvez a gente fique com 10 de Selic, 9 de Selic, talvez. Dá para sobreviver. Dá para sobreviver. A gente sempre viu isso. E aí às vezes eu enxergo a seguinte questão, assim, eu penso a respeito disso, né? Quando sou cientista político. Quantos anos tem o Lula? Uns 60 e muitos? Tá, 70 e muitos já. 70 e muitos. E quem é o número 2? Quem é o próximo nome depois dele? A esquerda precisa de um próximo nome, é o Boulos? Era pra ser o Ciro, mas queimaram o cara, né? É o Haddad, que tenta ser construído? Eu não sei. Então, assim, além de tudo, eu acho que o tempo tá a favor de representantes mais à direita. Porque nós temos o Tarcísio, o Zema, enquanto eu acho que a esquerda tem essa questão de como lidar após o encerramento da vida política do Lula. Porque uma hora vai se encerrar, ele não vai estar com 95 anos no... Provavelmente é o último ou ele já deu alguns sinais de cansaço na sua voz e tudo mais, bababá. Não sei se ele tem mais 4, 8, 12 anos para concorrer. Não, acho que não tem. E cara, eu não lembro agora de quem foi essa frase, mas... Cara, a gente envelhece, o Estado não. Eu acho que, assim, todo mundo nasce com 20 anos, tem um monte de menino aqui de 20 anos que vai olhar e vai falar assim, não, quando o Brasil vai ter jeito, quando eu tiver 40, 50, 60 anos. Cara, eu acho uma pena que nós paramos de usar o termo terceiro mundo, e agora virou desenvolvimento, essas coisas assim. Eu gostava muito dessa ideia porque mostra a dimensão da distância que existe entre o primeiro mundo e o terceiro, né? Eu tenho uma visão bem mais cansada disso. Eu acho que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. A gente vai contribuir da forma que nós temos que contribuir, gerarmos a riqueza, os empregos e as oportunidades que nós temos que gerar, ajudarmos pessoas, ajudarmos a atender essas necessidades do mercado. Mas eu não imagino que eu vá morrer num Brasil muito diferente do que o que a gente vive hoje, não, cara. Acho que ainda vai ser desigual, acho que ainda vai ter um cheiro de rentismo, acho que ainda vai ser oligárquico. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou estar com 70 anos e talvez o meu neto venha e fale, o que você está estudando na escola? Reforma agrária. Eu ainda acho isso, cara. Acho que a gente vai viver a nossa vida apesar do Brasil. Eu acho que a gente vai dar um jeito, a gente sempre deu. Brasil é isso aí. Brasil nunca foi o Brasil do Paulo Guedes ali, de 2,75, de eu acho que isso é uma miragem. Foi uma miragem. Eu acho que é o Brasilzão que a gente conhece desde sempre. Perfeito. E do nosso trabalho aqui, velho, como empresários, tipo assim, e é o que eu falo com o meu time, assim, quando o Lula foi eleito, eu cheguei aqui na empresa, era o último dia do mês. O último dia do mês aqui na empresa é um dia muito importante. A gente fica todo mundo junto pra bater a meta. Quando você vê aquelas bagunças no stories e tal, é esse último dia. E, cara, eu tava bem abatido, assim. Bem abatido. Eu fiquei, em casa ali e tal. Eu falei, cara, que pena, velho. Fiquei bem abatido. Você ficou mais abatido na vitória do Lula ou na derrota da seleção brasileira? Eu pra ser sincero, eu até fiquei feliz com a derrota da seleção brasileira, porque pra gente é um dia a mais de venda, né? Eu não ligo pro futebol, velho. Então pra mim tanto faz. Mas é que o ponto, tipo assim, de fato, com o Bolsonaro perdendo naquele momento, eu sabia exatamente o que ia acontecer, que seria isso que aconteceu agora, né? Que é o que tá acontecendo aqui. Eu falei assim, cara, que tristeza viver esse negócio. Tava muito bom pra ser verdade. Eu fiquei abatido. Aí eu dormi abatido. Eu cheguei na empresa.
Só que eu cheguei na empresa e no caminho eu vim pensando, eu falei, eu não tenho direito de ficar abatido. Porque eu sei que o meu time vai estar abatido também. Porque eles foram envoltos nesse negócio de, pô, vamos pra cima, vai dar nós. Eu falei, isso foi uma derrota muito grande pra boa parte do time também. E eu lembro que eu botei o time de vendas todo aqui, ó, no auditório. E aí eu entrei nesse auditório, velho, com uma certeza. Eu falei assim, eu tô abatido, mas esse é um evento que não está sob o meu controle. Isso é macro. O que está sob o meu controle? É o quanto de trabalho que a gente vai botar, o quanto que a gente vai atender melhor os nossos clientes, como que a gente vai criar um produto melhor e a gente bater a porra dessa meta hoje. Porque Bolsonaro, Lula, esses caras estão cagando pra gente. Eles estão vivendo o jogo deles. Então a gente vai jogar o nosso. Eu entrei aqui dentro e eu vi meu time abatido. E eu dei esse recado pro time. Falei, galera, não tá sob nosso controle, que se foda essa porra, fizemos o que deu pra fazer, lutamos até o fim. Agora, meu irmão, vamos cuidar do nosso. Porque a gente tem o melhor produto do mercado do nosso segmento, a gente tem um time foda, a gente tem uma companhia foda, a gente tem um produto bom pra caralho, vamos pra cima. Bater uma meta. Naquele dia. Eu digo, minha pátria, minha família, pros políticos também. Os políticos também estão pensando minha pátria, minha família. Com certeza. Eles estão pensando no deles, cara. E o nosso trabalho, acho que eu tenho muito dessa discussão, às vezes, com os meus sócios e tal, tipo assim, porra, mas será, mano, que a gente vai fazer isso? Acho que a gente tem que botar um pouco mais a bunda na parede, tipo assim, é óbvio, o meu trabalho não é ser otimista. O meu trabalho é ser pessimista, apesar de eu ser um cara otimista. Eu sou um homem otimista, mas o meu trabalho é ser pessimista. Porque eu sendo um homem otimista, se o meu trabalho fosse otimista também, eu não prevejo as merdas que podem quebrar a companhia, as bobagens que eu posso fazer, o que eu posso perder de competição e tal. Então, o meu trabalho é ser pessimista, apesar de eu ser um homem otimista. No entanto, eu tenho que dosar isso. Eu não posso deixar de fazer qualquer coisa por simplesmente porque o Lula ganhou. Eu vou deixar de investir na minha empresa porque o Lula ganhou? Não, pô. Isso é assassinar teu próprio negócio antes é uma profecia autorrealizável. Mas eu vejo isso acontecer. Eu vejo um monte de empresário falando assim, puta, eu não sei se eu vou investir porque Lula ganhou, o que vai ser do Brasil? Eu falo, cara, o que vai ser do Brasil vai ser para todo mundo, para você e pro seu competidor. Então, assim, faça tudo o que tiver ao seu alcance. Enquanto existir mercado, se existir, que essa fatia que existir seja minha. E é isso que a gente pensa aqui dentro. E é isso que eu quero que a galera pense também. Pro nosso, agora falando do nosso lado, é claro que essa realidade é diferente pro pessoal do agro, o pessoal da indústria, mas na pior de todas as hipóteses, você liquida o que você tem aqui e começa um novo mercado lá nos Estados Unidos. Ah, não, simplesmente. Qualquer outra coisa. Então, assim, desandou, teve controle de capital, IOF de 35% para remessa pro exterior. É improvável pra cacete, mas isso aconteceu lá na Argentina, né, por exemplo. Sim. Mas tá bom. Na pior das hipóteses, você vai morar lá fora. Vai ser bom anyway. Então, assim, é isso. Enfim, cara. Cara, bom demais falar com você, hein? Bom demais. Puta papo, a gente falou umas 3 horas, eu acho aqui. Tá bom. Tá bom demais. Esse foi mais um Papo de Gestão, como vocês pediram, com o Ícaro de Carvalho. Falamos aí sobre economia, negócios, família, jiu-jitsu, política. Até o homem do Minha Pátria, Minha Família Ela se arriscou em falar sobre política aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, galera. E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o Instagram do @G4podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.